Ele ainda vê Jesus quando olha para você. É por isso que ele te odeia. É por isso que ele tenta acabar com você. É por isso que ele fica em volta minando a sua energia. É por isso que ele coloca pessoas e usa a boca de pessoas para falar contra a sua vida. É por isso que ele levanta o inferno para afrontar você. Porque em você está a maior riqueza. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E aquilo que ele vê no seu rosto é aquilo que flui do Espírito Santo de Deus. E ele não pode combater isso. Então, amigo, irmão, amado, se você entrou aqui hoje desanimado, se anima. Traz à memória aquilo que Jesus já fez na tua vida. E o quanto você é precioso, porque o Espírito que levantou Jesus e ressuscitou habita dentro de você e dentro de mim. E nada pode nos separar desse amor. Nada. Você pode andar abatido. Você pode ser ferido. Você pode sofrer ataques e afrontas. Mas maior é aquele que vive e que vive para sempre. É nesse coração que eu quero convidar você para adorar, para se rasgar. Esse louvor diz que você se rasga até o chão para adorar aquele que merece todas as coisas. Então faça isso. Faça isso. Você veio, você está aqui. Se anima, se alegra, se enche, porque Deus está aqui. Aleluia, igreja. Oh, glórias e glórias a ti, Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é santo, poderoso, maravilhoso, fiel. Eu te amo, Senhor. Essa igreja te ama e exalta o teu nome. Aleluia.
digno de toda honra, de toda adoração, de toda glória. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. A experiência que nós tivemos com o Senhor, aquilo que nós vivemos com Deus, a oportunidade que Ele deu para nós de experimentarmos a bondade dEle, experimentarmos o olhar para a santidade, o olhar para a misericórdia, para o amor do Senhor. Isso fica guardado dentro de nós como uma experiência única que é nossa, uma experiência que nem sempre os outros conseguem entender, nem sempre os outros conseguem sentir quando a gente compartilha, quando a gente conta. Ainda que quando a gente fala daquilo que aconteceu com a gente reveste o nosso discurso, o nosso testemunho de emoção, a gente fala com propriedade. Mas não tem como o outro sentir aquilo que nós sentimos. Não tem como o outro experimentar aquilo que nós experimentamos simplesmente por aquilo que nós estamos contando. Mas é interessante que nós que tivemos uma experiência com Deus, que tivemos a oportunidade de estar nesse lugar santo, que é a presença de Deus, quando a gente ouve outro contando, parece que a gente é convidado a voltar à nossa experiência. Quando a gente lê na palavra de Deus, parece que traz a lembrança à nossa experiência. Quando a gente compartilha entre os irmãos e conversamos sobre as coisas de Deus, aquilo que nós experimentamos parece que Ele volta. Parece que aquela sensação volta. Parece que aquele sentimento volta. Ou seja, aquilo que nós vivemos dentro de nós, guardado dentro de nós, registrado dentro de nós, tem um poder para nos fortalecer, para nos animar, para fazer a gente sentir de novo, fazer a gente experimentar de novo. Aquilo que eu e você vivemos é nosso. Essa experiência de estar na presença de Deus é nossa. Mas é uma marca de Deus dentro do nosso coração. É algo que realmente podemos trazer à memória. É algo que podemos relembrar, é algo que podemos reviver. É algo que pode realmente nos animar de novo, nos fortalecer de novo. É como se a gente estivesse dizendo, não, aconteceu comigo e vai acontecer de novo. Aconteceu comigo e é uma verdade. Aconteceu comigo e ninguém pode dizer o contrário. Lembrar disso faz a gente ser diferente para sempre. Quem realmente esteve na presença de Deus, quem já experimentou estar com o Senhor, não consegue mais ser o velho homem. Pode ser que a gente tenha lutas, tenha dificuldades, tenha investidas do modelo do velho homem, seja tentado a de alguma forma olhar para trás, mas nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Essa marca dentro do meio do seu coração é algo para ser cultivado. Essa lembrança daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus trabalhou na nossa vida, a experiência da cura, do livramento, da restauração, da libertação, essa experiência é para falar comigo, com você todos os dias da nossa vida. Deus jamais vai trazer no nosso rosto, na nossa face, os nossos pecados, para dizer aquilo que Ele fez. Ele não faz isso. Ele não nos acusa. Mas lembrar, ter o testemunho daquilo que Deus fez no nosso coração, da experiência de ter andado com o Senhor, é algo dentro de nós, que se for invocado, se for buscado, se for de alguma forma alcançado, proporciona para mim e para você, mais uma vez, a experiência com Deus, mais profunda, mais abrangente, uma experiência diferenciada. Então que você possa sempre, como você faz muitas vezes nos louvores, que você possa lembrar, que você possa trazer, que você possa reavivar a sua experiência, reavivar aquilo que Deus já fez no seu coração. Quem andou com o Senhor, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Que a gente viva nesse lugar, na presença de Deus. Que a gente viva exatamente nesse lugar. Que a gente continue nesse lugar. Deixa Deus tomar o seu coração.
e fazer você sentir de novo. Deixa Ele falar as mesmas palavras no seu coração. Deixa Ele consolar você de novo. Deixa Ele confortar você. Olha para dentro do seu coração, olha para a sua história. São marcas, lembranças, alegrias que precisam ser celebradas, que precisam ser comemoradas. Do mesmo jeito que a gente muitas vezes comemora um aniversário, que a gente diz, olha, faz tantos anos que eu nasci, tantos anos que eu casei, a gente comemora, tantos anos que meu filho nasceu, que você comemore continuamente aquilo que Deus fez na sua vida. São vitórias que precisam ser lembradas, precisam ser trazidas à memória, precisam nos fortalecer, para que a gente possa ter outras, e Deus nos levar adiante, nos levar a uma experiência mais profunda. Deixa Deus falar com você, deixa Ele trabalhar na sua vida. Quero orar por você. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua grandeza. Nós estamos, ó Deus, diante do Teu Espírito, da Tua verdade, que fala conosco e nos lembra, nos recorda as grandes coisas que o Senhor já fez. Nós olhamos, Deus, para dentro de nós e encontramos uma história transformada, encontramos um testemunho da cura, um testemunho do livramento, da libertação, da restauração, do milagre, da bondade, do amor do Senhor. Encontramos, ó Deus, dentro de nós as Tuas virtudes, marcadas na vida de alguém que foi transformado pelo Teu amor. Somos gratos, ó Deus, gratos por isso. Somos gratos, ó Pai, por essa verdade que fala conosco continuamente. E pedimos, ó Deus, que os nossos olhos possam se voltar sempre para esse lugar, possam se voltar sempre para essa lembrança, e que a gente possa celebrar continuamente, comemorar continuamente, Deus, aquilo que o Senhor fez. Toca, Pai, nas nossas vidas. Venha, Deus, nos abençoando, vem falando ao nosso coração, vem nos levando, Deus, a essa lembrança, a essa experiência nova, através daquilo que o Senhor já fez. Oh Deus, que nós possamos sim, a cada manhã celebrar, a cada manhã agradecer, a cada manhã nós possamos trazer à memória verdades que o Senhor imprimiu em nós, que nos trazem esperança. Nos leva, Deus, nos leva a Tua paz, nos leva ao crescimento, nos leva à transformação. E de uma forma poderosa, Deus, nessa manhã toca nas nossas vidas. E faz, ó Deus, com que os nossos olhos se voltem para aquilo que o Senhor fez. Que a gente possa ver o que o Senhor fez. Que a gente possa contemplar, que a gente possa lembrar. E que a gente possa ser renovado, Deus, na Tua presença. Que esse culto seja realmente uma adoração, seja uma declaração de amor, que seja uma expressão da nossa gratidão pela Tua infinita misericórdia, Deus. Toma a direção aqui, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adora o Senhor. Malanda Shemahaya. Glória. Santo, 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 santo. Sabe viver e
venha tocar em você nessa manhã com o fogo que vem da parte dele. O fogo de Deus. O fogo que queima toda enfermidade, toda impureza, toda contaminação. O fogo que queima toda seta do inimigo contra a tua vida. Que o fogo de Deus desça sobre você agora. Abre o teu coração para as grandes coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida, Oh, aleluia, aleluia. O Senhor te chama para águas profundas. Chamas para andar nas águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. Em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Hachore Malabaia deixou-ia ser. Oh, Clamata Chome Raias tuias. Tua graça abunda em meio às águas, a tua mão me guiará. Se os pés vacilam, o medo surge, eu sei que não irás falhar. Ele é Deus. Oh, aleluia, aleluia. Leva-me a confiar em ti, Senhor, a caminhar sobre as águas. Tiricomalanda chuia ceia sou. Quer
na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames, e mais fundo que os meus pés um dia foram, que minha fé seja mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames, e mais fundo que os meus pés um dia foram, que minha fé seja mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames, e mais fundo que os meus pés um dia foram, que minha fé seja mais forte na presença do meu Senhor. E o teu nome clamarei, além das ondas olharei, ao mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nada pode mudar isso, Senhor. Eu sou tua e o Senhor é meu. Essa igreja é tua, Senhor, e o Senhor é dessa igreja. Isso nada, nenhuma palavra de maldição, nenhum ataque, nada pode mudar. Rabadarabai anderecobachai aceis. Abalabalabalabalabai. O Senhor é sobre essa igreja, e nenhuma palavra contrária pode mudar isso. Nada. Clamaremos ao teu nome, Jesus, e o Senhor virá para nos socorrer. E o Senhor virá para nos socorrer. Grande é a movimentação no inferno contra esse lugar, contra essas pessoas. Mas o mover de Deus está acima de tudo isso. Todas as vezes que você se levanta e confronta o inimigo, claro, em nome do Senhor. Porque quando você se levanta para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para obedecer ao Senhor, isso já é uma afronta contra o inimigo. Você se levantar e dizer: eu vou, eu faço, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está confrontando o inferno e ele se levanta para te barrar. Então, quando acontece coisas desse tipo, coisas contrárias àquilo que você está orando, é simplesmente o inferno se levantando. Isso é um grande sinal de Deus que você está no caminho certo. É dessa forma. É dessa forma. É dessa forma que você enfrenta o inimigo, se levantando e dizendo: eu vou, eu faço, eu continuo, eu vou em frente.
Enquanto está todo mundo falando ao contrário, enquanto o mundo está te chamando para outras coisas, você está de pé, firme nas promessas, obedecendo ao Senhor, e Ele é quem vai te livrando. É só você ficar quieto e ver o grande livramento que o Senhor vai dar. É assim que diz a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então declara o teu amor por Ele. Ele é o teu tudo, o teu provedor, o teu libertador, Deus de aliança, o Deus de promessas, o teu braço forte, o teu conselheiro, o príncipe da paz. O Senhor é o meu tudo, é tudo que eu tenho. Senhor, eu não posso nada, eu não posso fazer nada, eu respiro porque o Senhor me permite. Eu não sou dona de mim mesma, nem do meu corpo, porque é o Senhor quem faz tudo funcionar. Coloca, Deus, um novo cântico nos nossos lábios hoje, Senhor. Rabai Tchereku Malanda Suyas. Alabatere Manda Suyas, Senhor. Vem tocar em lábios aqui, Senhor, com a brasa viva. Com a brasa viva que purifica, toca nos meus, Senhor. Ai, eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero ver a tua glória. Manifesta a tua glória aqui. Oh, Charamaya Suya Sei. És meu tudo, és meu Senhor, declara. És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, aquele que pode todas as coisas, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou, o grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, o meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. O que seria de mim sem a tua presença? Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é tudo
sou é totalmente teu. Você consegue agora, com seus olhos fechados, com o teu coração aberto para o Senhor, entregar tudo para Ele, tudo o que você tem e tudo o que você é. A palavra de Deus diz: quer você beba, quer você coma, que seja tudo feito para a glória do Senhor. Entrega agora o teu melhor, entrega agora a tua oferta de adoração. Ele já tem feito todas as coisas para você. É Ele quem te sustenta, Ele é o teu tudo. E se tem alguma área da tua vida que não reconhece ainda que Ele é tudo, entrega agora, entrega agora. A oferta é entre você e o Senhor. Seja você o sacrifício vivo, que agrada a Deus, que chega ao trono de Deus, às narinas de Deus, com um cheiro suave, com um cheiro agradável. É a tua oferta, a tua oferta. Ai, tcherecuma landa suyas. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Senhor, eu confio, eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na vida do Dani. Eu te agradeço, Senhor. Eu sei que o Senhor está na frente, eu sei que o Senhor é soberano e que vai fazer o melhor, e é do teu jeito. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauso. E céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quero orar junto com você, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Feche seus olhos. Pai eterno,
Nós temos a alegria de ter o Senhor cuidando de nós, nos sustentando de todas as formas, abençoando a nossa casa, a nossa família, trazendo para nós, Deus, tudo aquilo que a gente precisa. Como já declaramos aqui, Deus, o Senhor faz não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós precisamos. E isso faz a gente compreender, Pai, a Tua graça, a misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse favor do Senhor que nos alcança. Obrigado pela saúde, pelo trabalho, pelo recurso, pelo livramento, por essa casa de oração. Somos gratos, ó Deus. E apresentamos diante do Senhor todos os recursos que foram já colocados no cofre da Tua casa, Deus, e que ainda serão. Que o Senhor esteja recebendo cada atitude dessa, cada testemunho desse, como uma prova de confiança, de temor, de gratidão, de obediência, e que a bênção do Senhor seja renovada sobre os lares e sobre essa igreja. Também, ó Deus, que essa bênção se estenda sobre aqueles que, de alguma forma, impedidos pelas circunstâncias, pela falta de trabalho, pela falta de negócios, não podem participar desse momento, mas dependem de um milagre do Senhor, que haja então a Tua providência, que haja o Teu cuidado, Pai. Que o Senhor faça essa obra, Deus. Abençoa essas famílias, Tuas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém tiver dízimo e oferta, pode levar o gasofilácio. As crianças podem subir para a classe. Amém. Amém, glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que no dia 12 de dezembro nós temos um culto aqui para agradecermos ao Senhor, um culto de ação de graça por mais um ano, aniversário da igreja. E nós teremos depois desse momento, depois desse culto, nós teremos um almoço que vai ser feito aqui na igreja mesmo. E eu preciso que você dê o seu nome, se ainda não deu, se ainda não fez, não reservou o seu lugar, que você faça isso, conversa com a Celina, já dá o seu nome para que a gente possa se programar. E nós temos só mais esses dias para oficializar isso e poder ver outras pessoas que estarão participando também desse almoço. A prioridade é o pessoal que está aqui na igreja, que está congregando, que está regularmente aqui conosco, mas eventualmente a gente vai trazer algum parente, alguma pessoa próxima, que seria então um segundo plano, um segundo momento, mas a gente precisa da sua confirmação para que você possa ter o seu lugar garantido, uma vez que a gente também não tem muito espaço na igreja para esse almoço. Mas vai ser um momento precioso, um tempo realmente de celebração, de comemoração. Então eu gostaria que você estivesse junto. Já fala ainda hoje com a Celina, confirma com ela, para que o seu nome possa estar reservado e você está aí com a gente no dia 12. Se por algum motivo você não pode participar do almoço, não deixe de vir ao culto. Nós iniciaremos o culto às 9 horas, como fazemos nos dias de consagração. Então nós começamos um pouco mais cedo e estendemos então esse culto. Ele é um culto um pouco mais longo, mas participe pelo menos desse tempo, esteja com a gente nesse culto que é uma celebração de todos nós. E é uma gratidão por aquilo que Deus tem feito. Amém? Muito bom. Quero aqui ler um texto com vocês, para que a gente possa conversar nessa manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15.
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que as verdades que o Senhor traz para nós através da Escritura, elas falam ao nosso coração, elas nos levam ao entendimento, elas comunicam a Tua verdade dentro de nós, ó Deus. Portanto, nós te pedimos em nome de Jesus que esse mover sobrenatural do Senhor nessa manhã produza esse resultado, produza um entendimento diferenciado, produza, Deus, uma aproximação da Tua verdade, daquilo que o Senhor comunica conosco, que a gente possa ser transformado pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa expressão que nós trouxemos aqui, esses 2 versículos, começa com uma expressão dizendo que o amor de Cristo nos constrange. E Paulo traz uma explicação do porquê isso nos constrange, no sentido de nos impulsiona, no sentido de que nos move, no sentido que nos tira daquele lugar e nos leva a um outro lugar, nos transporta de um lugar para outro, muda a nossa condição quando nós somos impactados, quando nós entendemos o amor de Cristo, quando nós de alguma forma somos alcançados, e não por esse amor que está sobre todos nós, porque entendemos que o amor está sobre todos nós, mas quando ele faz um efeito, quando ele efetivamente chega no nosso coração, quando nós sentimos realmente o amor de Cristo, quando nós entendemos o amor de Cristo, nós então somos levados a um sentimento diferente, somos constrangidos, como diz aqui o texto, e aí nós começamos a entender as ações e o efeito das ações testemunhadas, então, que testemunham, melhor dizendo, esse amor de Cristo. O texto diz que um morreu por todos, logo todos morreram. No sentido de que Cristo, ele se fez morte no nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele morreu não de uma forma de que ele estava nos defendendo, mas que ele estava nos representando. Cristo, ao morrer por nós, ele morre no nosso lugar. Então, aquilo que nós deveríamos passar, o lugar pelo qual nós deveríamos passar, aquilo que nós estávamos destinados, então Cristo morre no nosso lugar. E aí, ele morre e ele ressuscita, diz para nós o texto. E aí, quando ele faz isso, quando ele passa por esse processo, nós entendemos então que nós continuamos vivos e a nossa vida aqui, que parece que não mudou de lugar, parece que a gente está na mesma casa, que a gente está na mesma família, que a gente está no mesmo lugar, essa vida agora, ela é dotada de uma nova direção. Agora nós temos uma nova forma, nós temos um novo objetivo. A nossa vida, ela caminhava para um determinado lugar e nós usamos essa expressão que a gente se converte. Então a gente muda de direção. Nós que naturalmente nos afastávamos de Cristo, nos afastávamos de Deus, agora nós nos aproximamos de Deus. Mais uma vez, isso acontece e a gente está morando na mesma casa, a gente está na mesma família, dormindo na mesma cama, comendo a mesma comida, mas alguma coisa mudou dentro de nós, ou seja, esse constrangimento, aquilo que mexe dentro dos nossos corações, trabalha dentro de nós, aí sim ao ponto de ser exteriorizado, mas nós ainda estamos no mesmo lugar, nós continuamos vivendo. O texto diz aqui, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E a ideia então é que a partir daquele momento, a gente não vive mais por nós, a gente não vive mais pensando em nós, mas agora, por conta daquele amor, daquela experiência, daquilo que nós vivemos, daquele encontro com Cristo, agora nós vivemos por aquele que morreu e ressuscitou. Nós vivemos por ele, que promoveu uma transformação em nós, pela experiência do amor. A palavra de Deus diz que nós éramos diferentes,
Nós éramos completamente diferentes. Nós podemos pensar nisso individualmente, pensar na nossa história, naquilo que nós tínhamos de prioridades, de valores antes de conhecer a Cristo, mas a palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 de Pedro 2,10, diz assim: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro, quando está falando aqui desse povo, ele estava dizendo: vocês não eram povo, e agora vocês são povo de Deus. Ou seja, aquilo que fazia de vocês um grupo não era nada que identificava com Deus. Pelo contrário, era a oposição a Deus. Vocês eram identificados como povo que não era de Deus. Então, por exclusão, vocês não eram povo de Deus. Vocês eram de fora, e depois vocês foram chamados então a ser parte de um povo. Vocês que eram não tinha misericórdia sobre a vida de vocês, não tinham sinal da misericórdia da vida de vocês, vocês agora alcançaram a misericórdia. Então essa misericórdia do Senhor, ela alcançou a vida de vocês. Nós somos então pessoas transformadas, somos pessoas mudadas, somos pessoas então impactadas por uma verdade transformadora, uma verdade que nos coloca numa posição diferente espiritual. Não é uma posição física, não é uma posição material, é uma posição espiritual, ainda que ela vai refletir no nosso físico, ela vai refletir nas nossas atitudes, ela vai refletir no material, ela é a princípio algo espiritual. No mesmo lugar, na mesma casa, na mesma família, agora eu sou povo de Deus. Nesse mesmo lugar, no mesmo trabalho, na mesma família, a misericórdia do Senhor me alcança. Agora eu sou diferente, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, diz a palavra. Nós pensamos então que Cristo, quando passa por aquele processo da morte, quando ele se entrega, quando ele morre por todos nós, ele transforma agora nós, cada um de nós, em pessoas que vão viver para toda a eternidade. A palavra nos traz essa verdade. Nós então estamos nessa terra ainda, mas nós não vamos ficar presos nessa terra, nós vamos passar pela morte, nós vamos continuar vivendo, nós não vamos interromper o ciclo da nossa vida na morte, nós vamos continuar levando a verdade. Acontece que esse confronto de Cristo com a morte tem um impacto, não só esse impacto posicional para nós, mas tem um impacto de entendimento para nós. Porque quando ele vence a morte, ele vence aquilo que era o mais terrível. E Jesus poderia então ser simplesmente transladado para o céu e não enfrentar a morte. Ele podia voltar ao trono. Ele podia não ter um embate com a morte. Mas a palavra diz que Jesus não foi poupado da morte, pelo contrário, ele venceu a morte. A expressão, onde está a morte, o teu aguilhão, mostra esse confronto, essa luta, onde a morte tem um efeito. E um efeito que não produziu resultado na vida de Jesus. Ou seja, Jesus vence isso. A morte não dominou. A morte não conseguiu, então, encerrar a história de Jesus. Porque a ideia da morte, o conceito da morte, era como algo associado ao pecado. Jesus, fora desse ciclo, fora dessa herança, fora dessa genealogia, ele não tinha o pecado. E ele não poderia, então, ser aprisionado pela morte. Romanos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Jesus não poderia colher esse salário. Jesus precisava enfrentar a morte e mostrar que, por conta dele não ter o pecado, por conta de não se encontrar nele nenhuma mácula, nenhuma mancha, a morte não podia se apropriar dele, então ele venceria isso. E quando ele vence, então ele compartilha essa vitória com os outros. Ele compartilha com aqueles que
um dia foram desobedientes. Ele compartilha com aqueles que não mereceram, que não fizeram nada para merecer essa vida, que não fizeram nada para merecer esse lugar, que não tinham condições de enfrentar a morte sozinhos. Eles não poderiam vencer a morte. Nós éramos esses. Nós éramos aqueles sem misericórdia. Nós éramos aqueles que não eram povo de Deus. A Bíblia diz que quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O ciclo natural, então, é a morte. O ciclo natural de uma geração que foi criada, que foi estruturada em pecado, é a morte. Então, todos os pecados estão fora da glória de Deus. Jesus, então, se apresenta como aquele que paga um preço para resgatar todos esses que estão na fila da morte, na fila da ira de Deus. Entender isso, eu sei que essa verdade é uma verdade básica, é a verdade da mensagem da cruz, mas é fundamental a gente se apropriar dos pequenos detalhes dessa ideia e entender realmente o que é esse sacrifício de Jesus. Entender que Jesus, não é Ele que perdoa os nossos pecados. Não é como se nós estivéssemos nos aproximando de Jesus, falando: Jesus, perdoa os meus pecados. Existe um mecanismo agora que faz com que os nossos pecados sejam perdoados, mas não porque Jesus simplesmente ele faz alguma coisa no sentido de, deixa para lá, fica tudo certo, está tudo resolvido. Não, ele pagou um preço. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Deus perdoa os nossos pecados por causa de Jesus. Ele perdoa os nossos pecados porque Jesus pagou uma conta. Porque Jesus quitou uma dívida. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus vence a morte e Ele divide esse prêmio comigo e com você. Ele vence por Ele se entregar. Ele vence porque Ele se dá ali na cruz. Jesus não vai diante do Pai e fala: Pai, perdoa eles porque eu estou te pedindo e eu sou teu filho. Pai, quebra o galho porque eu entendo que eles são fracos, então o Senhor perdoa eles porque eles precisam da tua misericórdia. Não, Jesus se entrega. Jesus se dá, Jesus morre ali na cruz para se fazer então sacerdote, para se fazer então representante de nós. Jesus não conversa ou não negocia com o Pai porque Ele é filho. Ele conversa com o Pai, Ele negocia, se a gente pode dizer, com o Pai porque Ele se deu por nós. O que fez então Ele nos representar, o que fez então Ele chegar diante de Deus e ser o nosso intercessor, como nós declaramos hoje, foi o próprio sacrifício. Se Ele não fosse então o sacerdote, o sacrifício, não seria essa a forma de apresentação diante do Pai. Nós estamos muitas vezes acostumados nessa lógica das nossas orações, da nossa conversa com o Pai em nome de Jesus, com essa misericórdia de Deus que nos alcança, com esse Jesus que intercede por nós, e muitas vezes nós não estamos olhando para aquilo que realmente aconteceu, a mensagem por completo. E essa mensagem por completo, ela é extremamente poderosa, ela realmente tem um efeito, como a gente falou, no nosso coração. Ela tem um efeito sim nas nossas atitudes, tem um efeito diante do inimigo, tem um efeito posicional diante de Deus, nos faz filho de Deus, o Espírito Santo passa a habitar diante de nós, mas entender isso no nosso coração e ser constrangidos por esse amor,
faz toda a diferença para que a nossa história realmente mude. Para que a gente seja então totalmente transformados pelo Senhor. Aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus opera, o tamanho da vitória de Cristo ali na cruz, é uma vitória que é compartilhada comigo e com você. Nós somos vencedores em Cristo. Nós não somos vencedores como Cristo. Nós somos vencedores nele. Nós entramos pelo mesmo caminho dele. Mas o caminho que ele desbravou, ele fez de nós filhos, mas andamos atrás dele. Ele proporciona isso para nós. A palavra de Deus diz em Romanos 8,13 assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste, veja esse texto, não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento diferenciado, por conta daquilo que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus, que faz de nós filhos, mas tudo isso é porque Jesus se entregou por nós. A entrega ali na cruz fez essa diferença nas nossas vidas. Existe uma série de consequências, então, mas faz a gente entender, ao olharmos para a cruz, e esse é o nosso convite nessa manhã, ao olhar realmente para a cruz, ao olhar para essa mensagem, ao olhar para a entrega, ao olhar para o sacrifício de Jesus, a gente ser realmente constrangido, a gente ser impactado nos nossos corações, para entender toda essa sequência de bênção que alcança a nossa vida. O texto, como eu disse aqui, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção. Nós não vivemos então com medo. A palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo, e esse amor se faz referência ao amor do próprio Deus, manifesto em Cristo Jesus, esse amor que arranca de nós o medo. Se nós olharmos então para a cruz, se nós tivermos isso como o nosso símbolo, como essa mensagem que continua falando conosco, essa mensagem que continua trabalhando nas nossas vidas. Só de nós entendermos esse amor de Cristo, nós podemos nos apropriar de inúmeras verdades que estão declaradas por esse amor, que estão anunciadas por esse amor. Quando nós passamos, e nós fazemos isso regularmente, né? Nós passamos pela ceia do Senhor, a expressão de Jesus é: faça isso em memória de mim. E ele traz o símbolo então do sangue e do corpo. É o símbolo do instante da entrega, o símbolo da morte, o símbolo do sacrifício, o símbolo da representação. É o símbolo daquele que realmente se deu. Nós somos convidados então para olhar para a cruz. Eu sei que nós não temos, na nossa maioria, talvez das pessoas, nós não temos o hábito de andar com uma cruz junto com a gente, ainda que seja o símbolo do cristianismo, mas nós não temos muito esse hábito de ter uma cruz. Alguns sim, né, mas não é a maioria. Mas sim, a minoria tem o hábito de ter uma cruz, e aquela cruz, ela não é um patuá, né? Ela não tem um poder, né, como objeto, mas ela tem uma representação. E o nosso olhar para a cruz, nosso olhar para o que representa a cruz, é algo que muda a direção das nossas vidas. Como nós lemos aqui no começo, o amor de Cristo, então, testemunhado naquela cruz. Aquilo que representa a cruz nos constrange, nos impulsiona, nos motiva a ter uma vida diferente. Mexe dentro de nós, como diz o texto, a ponto da gente viver não mais para nós mesmos, mas viver por aquele que deu a vida naquele lugar. Entender isso
faz com que a gente viva a vida de uma forma diferente. A didática, muitas vezes, da ceia do Senhor é a gente compartilhar o pão, compartilhar o suco de uva e aprender, então, que nós temos que analisar nós mesmos, ver se nós temos pecados, se nós temos unidade com os irmãos, e aí a gente participa da ceia. Por que isso? Para que, de alguma forma, a gente pare a nossa vida e pense, se eu estou vivendo a minha vida para mim mesmo, eu estou vivendo a minha vida para aquele que morreu e ressuscitou. Viver a vida para aquele que morreu e ressuscitou não significa você largar tudo, sua família, e ficar isolado num lugar. É uma questão de valores. É uma questão daquilo que realmente conta. É uma questão de prioridade. É uma questão de hierarquia na sua vida. E quando você passa, então, por aquele momento da ceia, você é lembrado disso. Corremos o risco de fazer isso de uma forma tão mecânica que a palavra de Deus fala que nós podemos fazer isso de uma forma equivocada, sem reverência, porque nós podemos participar dessa ceia e fingir que ela não é importante. Mas eu quero convidar você hoje para olhar mais uma vez para a cruz. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você como consequência desse olhar para a cruz é você olhar para a cruz e rejeitar todo aquele jugo que tinha sobre a sua vida, que foi vencido justamente ali na cruz. É uma questão de libertação. É uma questão para você entender que olhar para aquela cruz, olhar o sacrifício de Jesus, significa que a sua vida, a sua história, ela não precisa ser igual à história de antes. Ela não precisa repetir os erros de antes. Ela não precisa ir pelo mesmo caminho que ela já foi um dia. A sua vida pode, ela deve, ela precisa ser uma vida transformada, livre de todos os jugos dos quais você foi liberto. E se você não foi liberto, entenda que é porque você ainda não se apropriou, mas ele está ali naquela cruz. Está marcada a sua libertação através de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, orientando a igreja, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não volte àquele lugar, não volte a ser dominado, seja o que for esse jugo de escravidão. Para a igreja da Galácia tinha um aspecto específico, mas quando nós falamos para nós também tem um aspecto específico, porque para cada um de nós existe um jugo, algo que foi despedaçado, algo que foi desfeito, algo que foi trocado, quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós nos achegamos na cruz do Senhor, quando nós estamos nesse lugar. Nós falamos recentemente sobre passar pela cruz, estamos falando sobre esse amor de Cristo, nós estamos entendendo isso e eu quero hoje falar para você permanecer olhando, buscando, lembrando sempre dessa cruz. Em toda essa experiência que você está sendo convidado a trazer como uma experiência de quem passa pela cruz, de quem deixa diante da cruz, de quem se aproxima do Senhor, que você possa lembrar que você já foi liberto. Que você não precisa voltar às coisas antigas. Ontem, quando eu passava uma breve mensagem para o grupo Pedro também, nós falamos sobre um texto. E o texto cita uma verdade bíblica dos últimos tempos, que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Texto que está na palavra de Deus, que mostra realmente os últimos dias. A iniquidade se multiplicando e o amor esfriando. E quantos de nós então somos convidados a sair do lugar do amor e se voltar para o lugar do mundo, da iniquidade que se multiplica? E quantos de nós somos convidados a voltar exatamente para o lugar onde nós estávamos antes de conhecer o amor de Cristo? O texto, quando fala
que o amor de muitos iria esfriar. É esse amor que nós experimentamos, que nós fomos alcançados, esse amor de Cristo que nos constrange, esse amor de Cristo que trabalha nas nossas vidas, e pode ser que num dado momento isso perca o efeito em nós, se os nossos olhos se voltarem lá para fora, se os nossos olhos se voltarem para as coisas que estão acontecendo lá, se nós buscarmos a multiplicação da iniquidade, e se isso estiver tão presente na nossa história, que esse amor ele vai perdendo efeito, e ele se esfria, e a iniquidade então se avoluma, ela cresce, ela toma uma dimensão, então meus olhos saem da cruz de Cristo e se voltam para o mundo. Eu vou dizer para você que facilmente isso acontece, porque nós somos bombardeados com a multiplicação da iniquidade. Nós somos bombardeados com uma série de conceitos que de tanto falar, eles deixam de ser escandalosos. Eles deixam de ser aberrações. E eles passam a fazer parte do nosso convívio. Esse multiplicar da iniquidade, seja através das questões sexuais, seja através das questões da violência, seja através das questões da falta de honestidade, seja através das questões das vaidades, essa multiplicação da iniquidade, ela faz com que eu e você desacreditemos no amor de Cristo, que a gente se afaste, porque os nossos olhos se voltam então para aquilo, e de alguma forma dentro de nós, porque ainda somos carne, existe algo que, de alguma forma, nesse bombardear da iniquidade, tenta nos enredar. A palavra de Deus diz que nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência. Existe algo dentro de nós que é mais fraco, uma área que é mais fraca, e esse multiplicar da iniquidade, ele traz uma propaganda mundana que tenta arrancar eu e você do lugar do amor. E nossos olhos se voltam para lá. Porque nós vemos e ouvimos isso todos os dias, o dia inteiro. E eu convido você então a voltar seus olhos para a cruz de novo. Voltar seus olhos para a cruz. E lembrar que naquele lugar, então naquela cruz, as maldições foram encerradas. O efeito das maldições foram encerradas. Jesus, quando fala, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está falando para você trocar o jugo. E não voltar mais aquilo que te escravizava. Não voltar mais aquilo que de alguma forma dominava a sua vida. Ao olhar então para essa cruz, a se voltar para esse amor, você mais uma vez pode ser constrangido. Porque esse amor continua tendo efeito hoje na sua vida. O amor de Cristo testemunhado ali naquela cruz não é uma história apenas bonita. É um amor que alcança a minha vida, a sua vida hoje, e hoje despedaça jugo, e hoje muda história, e hoje liberta, e hoje convida eu e você para um olhar de novo para a cruz, não um olhar para a iniquidade. Um olhar para a libertação e não um olhar para a escravidão. Um olhar para aquilo que Deus pode fazer na minha vida no sentido de me trazer alegria, me trazer paz e descanso para a alma, como promete o Senhor Jesus, versus aquilo que é um prazer momentâneo. Eu não preciso mais viver isso. Eu não preciso mais disso para ser feliz. Eu não preciso trafegar nesse lugar, eu não preciso viver nesse lugar, eu não preciso sequer olhar para esse lugar, eu posso olhar para a cruz. Ao olhar para a cruz, então, eu lembro que Jesus venceu. Como diz lá o texto, Ele morreu por todos nós. Significa que Ele se deu por todos nós. Ele promoveu uma entrega por todos nós para nos libertar. O jugo foi vencido. Segundo ponto, quando eu olho para a cruz, eu sou chamado a ser uma testemunha desse amor do Senhor. Se eu olho para a cruz e entendo isso, se eu olho para a cruz e entendo isso, significa que isso faz parte do meu coração.
Veja, não é simplesmente olhar e enxergar, é olhar e entender isso, é olhar e compreender essa mensagem da cruz e ser então constrangido por essa mensagem, constrangido por esse amor. Nesse instante, eu e você somos feitos testemunhas daquele amor. A partir desse momento, nós então somos impactados por essa verdade e nós podemos dizer: eu fui mudado por conta desse amor. E não tem como tirar essa experiência. Eu entendi que Jesus se deu por mim. Eu entendi que Ele morreu por mim. E a palavra que nós lemos no começo, carta de Paulo aos Coríntios diz: porque os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Se eu entendo então essa mensagem da morte e ressurreição de Cristo, eu automaticamente estou convidado a ser uma testemunha dessa verdade. Eu vi isso, eu assisti isso, eu sou uma testemunha disso. Eu sou uma testemunha desse amor, então eu sou convidado a olhar para a cruz e ser testemunha desse amor. Isso me cabe, isso é para mim. Esse transformar de Deus no nosso interior faz com que eu e você possamos falar desse amor. A palavra de Deus diz em Lucas 17, 1 e 2, assim: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O texto está falando de escândalo, está falando de tropeço dos pequeninos por seguir os outros de uma forma equivocada. Esse escândalo que leva os pequeninos então a tropeçar, que leva os outros ao erro, que influencia mal. Aí eu vou dizer para você que aqueles que então andam dessa forma, talvez não tenham a compreensão completa da mensagem da cruz e não estão constrangidos pelo amor de Cristo. E se não estão constrangidos é porque não sentiram completamente o amor de Cristo. Alguém pode dizer: mas pode ser pessoas ingratas? Mas a ingratidão talvez seja o reflexo, a defesa de quem não quer sentir totalmente o amor de Cristo. Porque aqueles que sentiram, como diz o texto, eles são constrangidos. Aqueles que foram quebrantados, aqueles que foram então moídos, aqueles que entenderam o lugar onde eles estavam, aqueles que experimentaram o primeiro amor, então eles são constrangidos, porque é inegável a nossa experiência. Esses são convidados a ser testemunhas. São convidados a fazer a vida totalmente diferente por conta, não de uma gratidão apenas, não de um sentimento de: eu estou fazendo porque afinal Deus pediu, Jesus morreu por mim, então eu vou fazer. Não. Mas é justamente aquele constrangimento que nós trouxemos aqui. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos por aquele que morreu e ressuscitou. E entenda o que é isso. O que é viver para Cristo? Viver para Cristo é viver fazendo a vontade dEle, é viver sendo santo, é viver sendo uma pessoa legal. Por quê? Porque Cristo gostaria que você vivesse assim. Para a gente ir para o céu. Cristo espera que você tenha uma vida de libertação, que você seja liberto e você possa então viver uma vida de santidade. Você possa viver uma vida abençoada, uma vida seguindo a vontade do Senhor. E quando a gente fala vontade, não é algo impositivo no sentido de uma regra que eu tenho que cumprir, mas é o desejo do coração do Pai alcançando o desejo do nosso coração. O desejo do coração do Pai é um desejo que eu e você sejamos abençoados. É viver então, não é uma vida difícil, não é uma vida dura, não é uma vida ruim, uma vida pesada, uma vida de um jugo pesado, não, pelo contrário. É uma vida da alegria em Cristo. E nós somos chamados para viver assim por conta, não de um ibope que Deus quer ter, não porque Deus precisa de adeptos, ou Ele precisa de votos, não, mas é por causa do outro.
Se nós somos testemunhas, como somos chamados, o próprio Senhor Jesus convida para sermos testemunhas. Testemunha é para eu contar para o outro aquilo que o outro não viu. A testemunha de um acidente é aquele que relata o que viu para aquele que não viu, que conta aquilo que ele experimentou para o outro que não teve essa experiência. Então, quando nós contamos de Cristo, quando nós somos testemunha, é para que aquele que não conhece, que não experimentou, que não sentiu o amor de Deus, possa, através da nossa vida, da nossa história, então sentir esse amor de Deus, possa experimentar isso. Quando Cristo morre na cruz, Ele ressuscita, Ele espalha para toda a humanidade a possibilidade de conhecer a Ele através da vida dos outros. Nós conhecemos a Cristo através da vida dos outros, através do discurso dos outros, do testemunho, da pregação. Nós conhecemos através do poder do Espírito Santo que está nas pessoas. Cristo, quando então chama eu e você para sermos testemunhas, o objetivo é que a gente leve isso, essa vida que nós vivemos não mais para nós, mas vivemos para Ele. Qual que é o maior desejo dele, senão que os outros sejam salvos? Que aquilo que Ele fez ali na cruz, então possa ter o efeito. Romanos 14, tem um texto ainda falando sobre o escândalo no sentido do próximo. E nós, como aqueles que são testemunhas, Romanos 14, versículo 15 até o 21 diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Ou seja, fazer pelo outro, não por você. Lembra que aquele que está constrangido pelo amor não vive mais para si mesmo, mas vive por amor daquele que se deu por nós. E aqui o texto diz, olha, se participar dessas comidas, se participar dessa carne, isso vai trazer mal para os outros. Viva pelos outros, viva para abençoar os outros. Isso não vai fazer mal para você, mas vai fazer mal para o outro. Qual que é a ideia que se nós olharmos realmente para a cruz, nós vamos ver aquele que fez pelos outros. Nós vamos ver uma entrega de amor para que eu e você tivéssemos vida, uma entrega da própria vida, para eu e você termos vida. Quando nós então olhamos para a cruz, nós somos chamados a participar desse processo onde eu e você representamos a Cristo. Porque fomos constrangidos, lembra? O amor de Cristo nos constrangeu tanto, que Ele está mudando então a nossa forma de enxergar. E nós primeiro aqui falamos sobre a nossa própria vida numa libertação, e sermos libertos completamente, então nós podemos viver de uma forma diferente. Entendemos que o outro também importa, e por último eu quero falar sobre esse grande plano de Deus, que a hora que nós olhamos para a cruz, nós entendemos que essa cruz ela é única, ela é o marco da humanidade. Essa cruz dividiu a história em antes dela e depois dela. Essa cruz abriu o único caminho que existe para nós retornarmos para Deus. Essa cruz trouxe a possibilidade de que todas as pessoas então possam ser salvas. Essa cruz então abriu a oportunidade de uma humanidade fazer parte do povo de Deus. Nós que não éramos povo, nos tornamos povo. Nós que estávamos destinados então a ir, agora nós podemos ter a certeza que vamos estar com o Senhor para toda a eternidade. Compreender então esse plano completo do grande amor de Deus.
faz a gente se posicionar de uma forma totalmente diferente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atenção só para todo aquele que vier a crer. Maior proposta de inclusão na bênção, de inclusão no lugar superior, de inclusão no lugar divino, de inclusão no lugar eterno, a maior proposta que existe, que já existiu em toda a humanidade, de nivelar as pessoas em igualdade. Se alguém busca igualdade, está aqui a maior proposta. Se alguém busca algum tipo de reconhecimento, de lugar, de destaque, se alguém busca aqui alguma forma de aceitação, aqui é a maior proposta, porque todo aquele que crê se torna filho de Deus e será igual, na mesma medida, co-herdeiro com Cristo. Todo, não importa a história, não importa de onde veio, não importa a raça, não importa o gênero, não importa todos os seus erros, não faz a menor diferença. Todo aquele que simplesmente crê, ele se iguala, ele se nivela, ele está junto, ele faz parte do mesmo lugar, ele se assenta à mesma mesa, ele come a mesma comida, ele estará com o Senhor para toda a eternidade como todos, em igualdade. A maior proposta de igualdade está aqui. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que essa única cruz, esse único sacrifício, esse ato único do Senhor foi a resposta para todas as dificuldades, para todas as mazelas, para todas as lutas de toda a humanidade. A resposta está na cruz. Quando eu olho para aquela cruz, então, eu sou convidado a compreender um plano divino nessa dimensão. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo a Timóteo, orientando, com uma orientação pastoral, ele diz: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao entendimento da verdade, que eles possam conhecer quem? Outros melhores, os mais ricos, os brancos, os homens? Não, todos estejam nesse lugar. Esse é o desejo, está escrito aqui, o Senhor deseja, nosso Deus deseja que seja assim, está no coração de Deus, que todos estejamos exatamente no mesmo lugar, da mesma forma. Se tem algo então que nos coloca nesse mesmo lugar, é o entendimento, como diz aqui, o conhecimento da verdade, é o entendimento do que é aquela cruz. É olhar para a cruz e entender. É olhar para a cruz e entender. Esse é o plano. Essa é a resposta. Essa é a única forma de nos desprendermos de todas as regras desse mundo e nos ligarmos nas regras de Deus. Quando eu olho para aquela cruz, então eu encontro a saída. A saída desse lugar para a entrada no reino. A entrada na casa do Pai, a entrada no campo que tem pastagem, a entrada na presença de Deus, a entrada em tudo aquilo que é aquele lugar maravilhoso que Deus proporcionou para nós. A entrada efetiva no jardim, onde todos somos iguais, onde todos temos a vida eterna, onde todos podemos viver em paz, onde não existe mais a competição, mas simplesmente a colaboração. Onde somos todos filhos de Deus. Olhar para aquela cruz, então, é entender aquilo que Ele fez em mim. Ser constrangido, então, diante desse amor e falar, puxa, Deus realmente me amou demais. Cristo me amou demais e se entregou por mim, eu estou então impactado por esse amor, eu estou liberto de toda a minha história antiga, aquela cruz veio para me libertar, é entender então que agora eu faço parte de um povo, eu faço parte de uma família, e eu estou aqui testemunhando e contando essas verdades, e mais do que isso, é a resposta que todo homem busca de alguma forma e não consegue encontrar, está em Cristo Jesus. Mais uma vez a gente
a gente não tem o hábito de carregar a cruz como um símbolo. Porque muitas vezes essa cruz ela foi associada de uma forma equivocada. Ainda que numa tentativa de expressar ou de simbolizar o cristianismo, aquela cruz muitas vezes trouxe um sentimento equivocado de dó de Jesus. Muitas vezes o símbolo de um Cristo pregado na cruz, sofrendo, um Cristo que encerra a sua história na morte da cruz. E essa não é a nossa cruz, porque a cruz ela está vazia. Cristo ressuscitou. Cristo não encerrou a história ali, pelo contrário, ele venceu a morte. Ele não morreu e ficou ali, não, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele foi restituído ao seu trono. Muitas vezes o olhar para aquela cruz, que era um olhar então equivocado, era um olhar que trazia a ideia de que Cristo foi traído, Cristo foi julgado, e aquelas pessoas então são pessoas ruins, são pessoas más, aquelas pessoas são pessoas como nós. Jesus disse que ninguém tiraria a vida dele, ele mesmo a entregaria. Jesus se entregou. Jesus se entregou, ele se deu. Houve todo aquele contexto histórico, mas ele se deu. Ele se entregou. Quando eu olho para aquela cruz, então eu vejo aquele que voluntariamente deu a sua vida para que você tivéssemos vida. Ele não é simplesmente aquele que foi enganado. Ou seja, ele não está ali porque os outros o enganaram. Ele não está ali porque foi julgado de uma forma equivocada. Não, ele estava ali. Ele esteve ali porque ele se deu. Se eu olho para a cruz, então, e não vejo Cristo, eu posso, de repente, pensar, mas onde está o meu Senhor? Será que era isso mesmo? Será que ele tinha que passar por isso mesmo? Alguém diz assim, por exemplo, mas Jesus, eu não consigo agradar as pessoas, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é esse o olhar. Jesus cumpriu um plano. Ele se deu, ele morreu, venceu a morte, ressuscitou. E trouxe para mim e para você a presença, a plenitude do Espírito Santo. Se não fosse assim, não teria se completado esse plano, esse projeto de Cristo. Então, quando nós olhamos ali para a cruz, nós entendemos que foi por amor que ele fez aquilo. Que foi por amor aquela entrega. Nós entendemos, então, que existe um amor naquele lugar. A expressão do amor. E esse amor é aquele que me constrange. Esse amor, então, é aquele que me impulsiona. Esse amor é aquele que faz com que eu me posicione de uma forma diferente para o resto dos meus dias. Cristo é a resposta, a única resposta. Por mais que tentem inventar outra, não existe. Por mais que tentem imaginar outra, não existe. Cristo é a resposta plena, completa, e a cruz testemunha disso. Quero encerrar com mais um trecho. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa vida é essa. É Cristo vivendo em nós. É Cristo vivendo através da minha vida e da sua vida. É Cristo sendo conhecido através da sua história. Você como alguém que representa o reino, não porque você ganhou um documento de representação, mas porque o reino está em você. O reino está em nós. Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos vivificados, nós somos as testemunhas vivas
daquilo que aconteceu, da expressão do amor de Deus. Somos constrangidos por esse amor. Então já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como tem sido a sua vida diante dessa verdade? Como tem sido o seu olhar sobre a cruz? Como que você está vendo a cruz? Feche seus olhos agora. Você com seus olhos fechados, não tem como não imaginar nesse momento a cruz. Símbolo tão presente na nossa história, visto em tantos momentos, na própria Escritura, muitas vezes na capa da nossa Bíblia, no nosso celular, muitas vezes no fundo dos louvores, na parede da igreja, muitas vezes nos filmes, muitas vezes nos nossos quartos. A cruz que representa, então, a mudança da história da humanidade. A cruz que representa, então, esse amor de Cristo. Essa cruz que eu e você olhamos agora, mesmo com os olhos fechados, e enxergamos o nosso Senhor Jesus passando por ela. Se entregando naquela cruz, morrendo naquela cruz. Somos convidados a essa reflexão do que representa a cruz para nós. Olha para ela, olha para essa cruz. Olha para o sentido, para o significado, para o valor, para a história. Olha para o amor que te constrange, representado nessa cruz. E o quanto que Ele é poderoso, esse amor, Ele é poderoso para mudar a sua história. Porque Ele te liberta, porque Ele te cura, Ele transforma a sua vida. Porque Ele inclui você, chama você de filho. Ele faz com que você seja representante, testemunha. Ele faz você ter as respostas. Ele faz você ter um entendimento. Não importa de onde veio, não importa de onde você veio, não importa da sua história, nada disso, mas você pode agora ter um entendimento da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Transportados das trevas para a luz, a fim de falar das virtudes do Senhor. É você. Olha para essa cruz agora. Mesmo que a iniquidade desse mundo, mesmo que as lutas, mesmo que as guerras, mesmo que a dureza, o ódio esteja ao nosso redor, olha para a cruz agora. Olha para a cruz agora, porque esse amor de Cristo é a resposta, e Ele está representado nessa cruz. Pai Todo-Poderoso, eu peço, Deus, pela Tua infinita misericórdia que já nos alcançou, que já trabalhou nas nossas vidas, que o Senhor esteja falando agora em cada coração. Que o Senhor esteja, Deus, falando em cada olhar dos Teus filhos sobre essa cruz. Que esse amor do Senhor, Deus, o amor que mudou a história, possa ser o amor que conduz nos nossos dias. O amor que nos responde a todo dia, Deus, que traz para nós as saídas, as alternativas, que nos livra efetivamente do pecado. Esse amor, Deus, que é completo, que é pleno, que é suficiente. Esse amor do Senhor, ó Deus, que move dentro de nós, que com entendimento nós possamos nos posicionar diante desse amor. Possamos, ó Deus, viver intensamente, inteiramente, completamente esse amor. Portanto, toma os corações aqui, Deus, para constranger, para mudar, para trabalhar, ó Deus, para quebrantar e levá-los a essa experiência sobrenatural. Nós podemos confiar no Senhor, podemos depender do Senhor, podemos descansar, ó Deus. Nós podemos nos alegrar, nós podemos ser cheios de esperança, nós podemos viver completamente diferente. Nós podemos, ó Deus, viver para o Teu reino. Nós podemos, ó Deus, viver para o Teu reino, nós podemos viver para o Senhor. Não somos nós que vivemos mais, mas é o Senhor que vive em nós. Portanto, toma conta da nossa vida, da nossa história, e brilha o Senhor em nós, e flui o Senhor através das nossas vidas, e faz, ó Deus, uma transformação, impacta a vida daqueles que nos cercam. Faz, ó Deus, em nome de Jesus, faz, ó Deus, porque o nosso coração está assim, ó Deus, constrangido, transformado, porque os nossos olhos se voltam para essa cruz. E essa cruz representa para nós, ó Deus, todo esse amor. Portanto, nos leva, Deus, com essa imagem, com essa lembrança
Que não seja só dessa manhã, mas seja de todos os dias, a gente se voltar para isso. A gente lembrar. E o teu amor, mais uma vez, fazer a obra no nosso coração. Nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar encerrando. Agradeço os irmãos que estiveram aqui nessa manhã, aqueles que nos acompanharam também à distância. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai eterno, obrigado, Deus, por esse momento na tua casa, pela vida dos teus filhos, ó Deus, que o Senhor trouxe aqui, que o Senhor colocou para compartilhar desse momento, para estarmos na unidade do teu Espírito. Te agradecemos por esse tempo, pelo livramento, pelo sustento, pela misericórdia do Senhor. Pedimos que a tua mão continue sobre nós, que o Senhor continue falando conosco, trabalhando, Pai, na nossa jornada, caminhada, nas portas que precisam ser abertas, e tudo aquilo que nós necessitamos, mas de uma forma especial, que o Senhor trabalhe dentro de nós, trabalhe no nosso coração. Nós contamos com o Senhor, nós dependemos do Senhor, e já somos gratos, ó Deus, por mais um tempo de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.